Você acha que tá bom ou tá muito perto? Não, acho que tá bom, né? Peraí. Eu tenho 23 anos e ela é minha melhor amiga há 23 anos. Oiê. Oiê, você tá ouvindo mais um episódio do Dear Brand, que é o meu podcast. Espero que vocês gostem. Hoje eu quero falar sobre conexão. E pra começar, eu trouxe uma convidada pela primeira vez, que é a Má, que eu acho que todo mundo que me conhece hoje é o meu episódio, já ouviu falar de você, então a gente é meio que grudadas. Então pra começar, conta de você. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu falo pro Lu que por mais que a gente seja amigas há 23 anos, eu tô muito feliz porque eu adoro escutar o podcast dela. E quando ela me falou assim, vamos gravar um dia, eu fiquei, uhul! Basicamente, eu sou a Marina, ou Má também, e eu tenho duas marcas, uma chama Figli Studio e outra chama Shop Figli. Sim, e você fez o que na faculdade? Fiz PP na SPM. Quantos anos você tem? Tenho 23 anos também. E qual que é a sua vida? Tipo, você trabalha com a sua família? Gente, então, eu também comecei totalmente digital. E aí eu comecei em casa e as coisas foram crescendo. E aí hoje eu tenho um escritório aqui também em Mogi. Basicamente, foco nisso 100% do tempo. E qual a sua música favorita? Putz, gente, eu vou falar que meu estilo com o da Lu não bate muito. Ela tem tanta vergonha alheia das minhas músicas, mas eu não ligo. Mas eu vou falar uma música, um álbum que eu tô muito viciada esses tempos, é o novo álbum do Lagoon, que eu escuto literalmente todos os dias. Tipo, chegando Gente, no eu nunca escutaria. Mas ela foi no show comigo. Isso já mostra muito. Eu fui no show com ela. Da nossa amizade. Vou introduzir, a gente vai tomar nosso café. Gente, eu café. E pra quem já tá acompanhando o podcast há um tempo, Má, vou te contar do café. Eu sempre peço com leite vegetal, canela, e café e gelo. Vamos ver se ela gosta. Porque assim, eu realmente nunca tomei. Putz, tá muito bom. Tá mesmo. Sério, você gostou mesmo? Gostei mesmo, de verdade. Pra começar o episódio, vocês entenderem um pouco sobre onde a gente quer chegar falando de conexão, eu pensei em contar pra vocês, eu e a Má, com a nossa visão juntas sobre a nossa amizade, que as pessoas ficam confusas. Tipo, somos amigas há 23 anos. Sim, eu acho que elas não têm noção nunca do quão tempo faz e do quão forte é essa amizade, gente, juro. Eu e ela, a gente acha que não é coisa desse mundo. Uma coisa que mostra de exemplo que é loucura. A nossa terapeuta sabe de cor quem eu sou e quem você é. Primeiro que é porque era a mesma. E segundo, porque a gente sempre dava, inclusive, a nossa relação de exemplo pra ela. Nossa, e geralmente é caso de terapia, do tipo assim, a gente tem uma amizade tão boa que a gente acaba comparando a nossa amizade com outras. A gente teve que parar, tipo assim, nossa, essa situação aconteceu comigo, com a Marina não aconteceu. E a gente teve que parar de comparar. Porque a gente levava a bronca da terapeuta. Exatamente. Mas, realmente, a gente se conheceu desde que a gente nasceu, porque os nossos pais trabalhavam juntos. Sim. Antes da gente nascer, então nossas mães conheciam. Inclusive, elas eram amigas e meus pais iam ser padrinhos de casamento. E a Lana nasceu e eles não puderam comparecer no casamento dos meus pais. Foi tipo isso. E aí eu nasci um pouquinho antes, não deu pra eles entrarem, serem... E aí quando nasceu, juntou as duas bebês. Então a gente tem fotos desde pequenas das duas bebês juntas. Eu nasci em abril e a Má em setembro. Muito perto. E aí, coisas que mostram o nível de amigas que a gente é. Daí a gente era nenéns, a gente começou a ficar um pouco mais velha e a gente estava em escolas diferentes. E aí, mudei de escola pra estudar junto. Primeiro, inicialmente, foi com meu primo, só que meu primo também sempre foi amigo da Lu. Sim, ele era de outra sala. Exato, então eu sempre estudei com a Lu desde o começo mesmo, que eu mudei de escola por conta dele. Então a gente começou a literalmente estudar. Aí a gente, desde o prézinho, ia pra escola juntas todos os dias. Quando a gente começou a fazer inglês juntas, a gente começou a fazer catequese juntas, natação juntas, tomava banho no mesmo box, né? Juntas. As babás lá. Crisma, balé, jazz. Juntas. Verdade. Não. Balé, jazz, japonês. Todas as aulas possíveis a gente fazia juntas. E aí as pessoas achavam até estranho quando uma chegava sem a outra no lugar. Uma coisa é fato. Lembra da época de telefone? A gente sabia de cor era o seu. Aí a gente ligava todos os dias. Então voltava da escola, eu discava. E sabe aquela cena que o TikTok mostra que a menina fica com o pé pra cima na parede falando com a amiga? Era a gente. Brincava de Barbie juntas. Pegava às vezes os Kens do irmão da Mai e tal. Os nossos irmãos ficavam juntos. Nossa, viagem juntas. Tipo, ia pra Olímpia e tal. Todo mundo junto. A gente tem até uma cena em Olímpia que a gente quis usar o mesmo maiô, comprou o mesmo maiô. E era uma van, a gente foi numa van. Então você lembra que pra dormir na van... Dormia uma em cima da outra. A gente dormia. Eu encostava a cabeça antes e depois ela. E a gente também dividia bastante roupa. Sim, gente, tanto é que fases que a gente, tipo assim, momentos muito transformadores na vida. Por exemplo, começar a dirigir. A Lu dirige no começo muito mal. E a primeira
pessoa que teve No coragem. primeiro episódio eu falei que começar a dirigir mudou minha vida. Não, mudou mesmo, mas assim, no começo eu acho que o anjinho A única pessoa que teve coragem foi a Má. Tipo, Nossa, primeira tem ida pra vídeo, São Paulo, tem eu vídeo. acho que foi você. Ela ia assim, ó, no cruzamento, quase que um carro pegava a gente, ela assim, eu confio. Gente, a Má esteve presente quando eu beijei pela primeira vez. Nossa, gente, era um cinema. Vou dar só um contexto aqui. Cinema, Jogos Vorazes. Terceira vez que eu tava vendo aquele filme, não sei porquê. E a Lu falou, não, vamos, porque eu quero ficar com o Lê. Aí eu não conhecia ninguém além da Lu. Fiquei lá do lado, tava tipo, no banco assim, o Lê, a Lu e eu. Gente, o filme é gigantesco. Chegou no final e eu lá, esperando. Comendo pipoca eterna, assim. Daí o que você fez com a minha cabeça? Ai, gente, tava enrolando demais. Eu tenho até vergonha de falar isso. Mas eu empurrei a cabeça da Lu. E ela falou, vai logo. Vai logo. Eu falei, gente, tá acabando o filme. Aí já beijei, eu virei pra Má e falei, Má, beijei dela, tipo, jura? Não, jura? Eu que empurrei, não sei o quê. É isso, o nível que a gente é muito grudadas, assim, e as pessoas já sabem. Tanto é que agora nós duas estamos namorando. Até os nossos namorados sabem o nível que a gente conta tudo uma pra outra, que a gente tá junto. Então, às vezes, se eu tô passando por um momento difícil, ou até pra fazer uma surpresa legal, o Lê sabe que pode falar com a Má, porque ela meio que vai saber de mim melhor do que ninguém, ou até melhor do que eu. Eu lembrei da história, talvez o Lê bate comigo. Não conta. Teve uma vez, gente, meu aniversário, que no dia o Lê me mandou mensagem de parabéns, só que eu sou daquelas pessoas que leem mensagem e depois espera o final do dia pra responder tudo junto. E nesse dia ele tinha acabado, tipo, dando uma briguinha com a Lu. E como eu não respondi ele quando ele mandou mensagem de manhã, eu acabei não respondendo. Ele apagou a mensagem achando que eu tava puta com ele. Porque ele já jurava que eu já tinha contado pra Má sobre a briga. E geralmente eu conto. Eu só não tinha contado porque era aniversário dela, né? Eu falei, vamos respeitar. E aí ele assim, não, como elas são a mesma pessoa, né? Se a Lu tá brava comigo, a Má também tá. Vou ter que dar parabéns outro dia. Então foi muito engraçado. Ela assim, Lê, eu nem estava sabendo. Exato. E a gente usou essa história até hoje. Eles são muito amigos, enfim. E daí, pra guiar pra vocês um pouco da conclusão que a gente vai trazer no final, então, pra abrir um parênteses aqui, tenho 23 anos também, igual a Má. Tenho uma marca 100% nativa digital, que é a LAS, pra quem não conhece. E daí eu sempre tento mostrar um pouco das estratégias que eu uso na marca, que sempre vai vir, por mais que tenha embasamento teórico, de alguma vivência minha. E como hoje a gente vai falar sobre conexão, eu vou trazer alguns pontos que marcam minha amizade com a Má em relação à conexão. A gente vai contar histórias pra vocês sobre isso, pra depois guiar onde eu quero chegar. Então, o primeiro tópico que eu acho que seria muito legal é sobre constância. E pra falar sobre constância, eu acredito que é assim. Vê se você pensa igual. É tipo assim, a gente tá tão grudadas que quando a gente não tá, era estranho, porque era tão constante. E agora, é que antes a gente tinha mais tempo de ficar muito grudadas no dia a dia. E hoje, por mais que a gente mora muito perto, gente, é bizarro. Tipo assim, a gente mora numa cidade muito pequena, então a gente mora, sei lá, 5 minutos de distância uma da outra. E mesmo assim, quando a gente não tá juntas e a gente estranha, a gente sempre manda uma mensagem uma pra outra, do tipo assim, tá corrida aqui, mas e aí, tá tudo bem? Porque aí mantém uma constância que traz esse conforto pra gente. A gente não tá querendo trazer isso de uma forma que as amizades todas deveriam funcionar assim. Mas o ponto é, quando você tá muito perto de uma pessoa sempre, você não está até estranha e não de um jeito ruim, tá, pra gente. Você sente falta da pessoa. E o maior exemplo, quando a gente era criança, não tão criança até, a gente tava no terceiro médio da escola. Foi, né? No terceiro médio. Foi. Nossa, gente. Bizarro. Aquele dia foi marcante na nossa amizade. Eu sou muito difícil de ficar doente, a Má também. E se a gente fica, é muito impossível a gente parar no hospital, assim. Nossas mães não são muito essa vibe. Toma um remédio, descansa, tenta ficar quietinha e amanhã vai melhorar. E aí, esse dia específico foi um dos únicos dias que a gente brigou feio na escola. Foi, gente, foi muito feio. A Luana fez tipo um retiro do silêncio comigo. Vai parecer muito tóxica, mas é que eu tava triste de ela sofrendo por uma situação e tal. Falei, Má, para de sofrer por isso. E eu, teimosa, fui contra. E aí ela quis insistir. Enfim. E aí, nisso, a gente acabou brigando, aquela coisa adolescente, hormônios, terceiro médio. Conclusão, a gente brigou, ela foi embora da escola mais cedo. A gente já vai juntas. Então já teve ali uma falta de constância. E chegando à tarde, a gente não se falou. Sabia que eu tava mal com ela comigo. Outro baque. No dia seguinte, eu acordei muito mal. Falei, mãe, tô muito mal. E a mãe ficou tão preocupada com o nível que eu fiquei mal, que ela me levou no hospital. E a sua mãe, como foi? Eu não lembro muito bem como foi até ponto de eu ir pro hospital, mas eu acho que eu tava, tipo, com febre, com dor de cabeça. É verdade, eu também naquela tava época eu não tava febre. com costume de ter, então, tipo assim... Eu também não. Eu acho que foi isso. E aí, como a gente ia juntas pra escola, nossas mães se ligaram pra avisar.
Tipo, hoje a Marina não vai, hoje a Luana não vai. Quando elas falaram, as duas estão no hospital, as duas se olharam assim, ué, o que aconteceu? E aí, que elas se tocaram que a gente tinha brigado. Então assim, não estamos defendendo que as pessoas têm que ficar doentes de não estarem juntas. Mas a gente se via tanto como a mesma pessoa que hoje em dia isso não aconteceria, tá? A gente não tá motivando isso. Mas assim, pra vocês verem um exemplo do nível que a gente era grudadas. Tô comentando isso porque como eu acredito muito nisso de conexão e tudo mais, a gente tava conversando porque assim, a marca da Má, o que você vende, Má? Eu vendo planners e também papelaria, mas onde eu gero mais conexão mesmo, assim, no dia a dia, é com os planners, com certeza absoluta. Então, isso da conexão que a gente tava pensando é muitas marcas. E outro parênteses, por que a gente quis trazer esse assunto? O que você atende no Figli Studio? Eu atendo muitas, tipo, marcas de papelaria personalizada. Então, tem uma empreendedora que tá criando uma marca. Daí a gente sempre traz soluções pra ela, sabe? Então, a empresa da Má tem duas vertentes. Ela vende pro público final e ela atende empreendedoras. Então, queixas semelhantes que eu recebo e você recebe são as empreendedoras assim, gente, eu queria criar conexão com o meu público, eu queria criar conexão com os meus consumidores, eu queria criar conexão para esse produto que eu vou lançar. E como hoje a gente tá falando de conexão, eu acredito que às vezes, além do que a teoria e a fórmula que a gente vê, a gente pegar uma vivência nossa da vida pessoal ajuda muito. Então esse cuidado e esses sentimentos que a gente tem despertados uma na outra na nossa amizade, a gente tenta pôr como estratégia no negócio, mesmo que sem perceber. Sim. Eu acho que esses valores transmitem muito o que a gente passa, sem a gente perceber mesmo. E também tem essa questão da gente ser muito, entre aspas, vulnerável uma pra outra, assim, sabe? E eu acho que isso também transmite o quanto a gente tá criando essa conexão. Tipo, mostrar o dia a dia bastidores, por exemplo. Você de uma peça. A gente pensou em fazer essa dupla camada por conta disso. Essa transparência com as pessoas, essa vulnerabilidade que você traz dos bastidores, eu acho que também mostra muito, tipo, o porquê que elas têm que confiar naquilo que você tá trazendo, e sabe? Lembra do como a gente é com a gente, né? Então, assim, os sentimentos que a gente tem uma com a outra, se a gente for estudar o consumidor, como o nosso público-alvo é muito baseado na gente, a gente tenta associar isso. Então, se na nossa amizade a gente se sente tão constante, isso faz muito sentido, a gente tenta implementar isso na prática. Então, com peças, por exemplo, eu lanço praticamente todo mês um drop ou uma reposição e tenho constância de comunicações específicas com o meu público. Então, antes a gente tinha o grupo do Telegram, agora com o podcast eu tô tentando toda terça pra criar essa constância que vocês consomem, e com os planners a mesma coisa, né? Sim. Tanto é que, por exemplo, muitas coisas do planner, a gente volta também pra essa questão da escutativa, sabe? O quanto ela influencia o que a gente também traz na nossa amizade, o quanto influencia no dia a dia também da marca. Porque, por exemplo, os planners são 100% co-criados com os clientes, sabe? Tipo, gente, o que vocês gostam do planner? Porque é um produto muito pessoal. Então, tipo, essa questão de um único produto envolver durante todo o ano daquela pessoa é muito cuidado e é muito louco pensar, até hoje eu não me acostumo com isso, de tipo, o quanto tem que ser voltado pra cada um, sabe? Pra realmente desenvolver muito bem. E, por exemplo, ano passado o seu planner, quais foram as você colocou que você falou, nossa, a cliente meio que pediu isso? Acho que foi um bom exemplo, foi a capa Joy, que foi uma... A Luana sempre sabe todas as capas antes de todo mundo, e foi uma das capas que realmente não foram as que eu mais amei, assim, de primeira. Mas quando eu mostrei pra você, você falou assim, Má, essa capa é muito perfeita. E seu público amou, né? No spoiler. Sim. E aí eu fui mostrando muitos spoilers, assim, pra elas criarem. E no fim foi o planner que mais vendeu, assim. Então, tipo, realmente, às vezes nem tudo também é sobre o que eu mais gostar, mas também deu super certo, sabe? Tem muita gente que tenta dar dicas, às vezes, pra amado que é mais comercial e ponto. Então, tipo, faz um planner mais simples. Eu lembro que você sempre bateu na tecla de, não, eu gosto que seja o meu que tem esse diferencial, porque as clientes venham te agradecer, né? Sim. Tanto é que a papelaria, ela tem uns detalhes muito loucos, do tipo o aerô dourado, cantoneira dourada, que às vezes as pessoas não entendem o quanto isso faz diferença, mas são detalhes que é muito difícil encontrar em todas as marcas. E se você tira uma vez, faz falta, né? É, exatamente. E esse negócio que a Má falou, que é sobre escutar as pessoas, é muito louco, porque a gente falou sobre a constância, a Má trouxe esse ponto da escutativa, isso também provavelmente é algo que a gente automaticamente pensa em colocar na nossa marca, mas que vem de algum lugar que a gente entende a importância disso. E na nossa amizade a gente tem muito isso, assim. Então, as pessoas sempre acham que a gente nunca briga, porque a gente é muito, sei lá, perfeito uma com a outra. A gente se xinga muito, a gente zoa muito, não dá pra falar que... É perfeito, 100%. Mas assim, eu acho que como duas pessoas, a gente também... Maior exemplo, comprei um tênis, gente, da New Balance. Postei no Las Club. Ai, Jesus! Ela comentou assim, que você mandou bagulho feio.
Mas me defesa, ela postou uma foto que não valorizava tanto. Hoje eu vejo pessoalmente, eu adoro, tá, gente? Eu acho lindo. Não, mas tirando essa parte, a escutativa, a gente zero acha que vem da perfeição, tá? De ser uma relação de, tipo, só flores o tempo todo, corações o tempo todo. Mas um exemplo legal que a gente teve de escutativa foi uma vez que, assim, a gente teve uma briga muito boba, mas ela virou uma briga muito séria no dia. E deu pra ver o quanto, por a gente se conhecer e escutar os detalhes de cada uma, os sinais, assim, no dia, a gente se resolveu muito rápido. Foi assim, quer contar? Foi basicamente, foi por conta do beliscar, né? Foi. Gente, basicamente foi assim. Eu marquei um negócio em casa e era no horário meio janta, assim, 8h30. Só que eu falei assim, gente, vocês vão jantar em casa? Aí todo mundo falou, vamos beliscar algo antes. Gente, o que vocês entendem por beliscar? Um petisquinho. E que a pessoa ainda ia jantar ainda vai jantar. E aí, no fim, eu tava de TPM também, tava morrendo de fome e ninguém chegava. Eu falei, Lu, e ela tava esperando a gente pra jantar. Só que nesse meu beliscar eu já tava jantando. Jantando. O Bruno também. Ó, Bruno. O que aconteceu? Quando eu descobri que todo mundo já tinha jantado, eu falei assim, quer saber? Vou no McDonald's, né, drive-thru lá. E aí eles chegaram depois, porque eu já tava comendo meu lanche meio pé da vida. Aí quando a Lu chegou, o Lê me deu um oi super simpático. A Lu já me deu um oi assim, meio de bochecha, sabe aquele oi forçado? E eu olhei pra cara da Luana e deu pra ver. Gente, eu não sei explicar. Aí eu falei, pronto, mas beleza. Fingimos normalidade. Aí pula pra parte que, assim, eu não lembro como aconteceu. Eu só lembro que do nada. O Bruno, nosso amigo, provocou um beliscar. Parênteses, ele é um dos nossos melhores amigos. A gente ama muito ele, mesmo. E aí ele provocou. Ele falou assim, vocês estão bravas, não sei o quê. Pra quê? Começou a virar um bate-boca. Exato. A gente começou a brigar. A tia Carla, que é a mãe da Má, tipo, gente, mas o que tá acontecendo? E a gente lá. E ela falando. E eu comecei a meio que chorar. Só que eu, pra quem não sabe, eu tenho rinoplastia. E o nariz perde muito a sensibilidade. Tanto é, que ele é muito duro. Ó o da Má, ele é normal. E olha o meu. Ouça um barulho. Nesse dia eu só vi a Luana assim, falando comigo, passando o dedo assim. Só que ela sabe, ela já me conhece, que como eu não tenho sensibilidade, eu não sei quando meu nariz vai escorrer. Não, e aí eu falei assim, a gente tava brigando, só que tava vendo lá. E eu tava vendo que assim, escorreu. Quando ela começou a falar, eu entendi que na verdade ela só tinha ficado brava porque ela se sentiu abandonada pela gente. Exato. Tipo, é como se todo mundo comentou pra ela esperar e todo mundo já chegou jantado, deixou ela se ferrar sozinha ali, pedindo McDonald's de última hora. Então foi muito engraçado, porque essa hora parece que a gente escutou uma outra sem a gente precisar falar nada. Então ela olhou pra mim e falou, tadinha, tô toda ferrada, com o nariz correndo, ninguém vai avisar ela, porque só eu sei que o nariz dela funciona assim. E eu olhando pra ela falando, gente, ninguém vai entender esse mix de, assim, sentimento de abandono, ciúmes que ela sentiu. Mas eu entendo, porque a gente, eu sinto isso. Exato. E a hora que a gente se leu, ninguém entendeu nada, porque todo mundo pensou, nossa, ferrou, elas vão fazer as pazes. A gente pegou a mão uma da outra, a gente foi num canto. Aí ela riu, meio que tipo, Lu, vamos ficar de boa, seu nariz tá escorrendo. E eu assim, eu sei, porque você ficou brava. E a gente ficou de boa. E aí foi 10 minutos que a gente fez muito essa coisa de escutar, mesmo que não foi em palavras esse dia, e que funciona muito. E por mais que sejam em contextos muito diferentes, eu tenho que pôr isso na laça e amar no filha, igual ela contou. E é o que faz, tudo bem que ela não tá brigando de canto com uma consumidora do Figlia, mas em contextos diferentes, é como se ela pegasse na mão de uma cliente e falasse, que você tá chorando do planner? Eu tô triste porque você tirou isso. E aí você foi lá e eu põe, acho sabe? que não só do planner também, mas como também, tipo, a nossa versão empreendedora juntas, trabalhando juntas. Porque, tipo, sempre, por exemplo, quando você vai fazer alguma embalagem, você, por mais que saiba o quão você é boa, por exemplo, nas ideias, esse lado do designer, você sempre conta comigo. Sim. E aí a gente acaba sempre, tipo, escutando juntas. E sempre fica muito legal. E sempre fica Vou dar um exemplo pra vocês. A bolsa do Coffee Club, pra quem não faz ideia, é assim, a linha de negócio da Lass. Eu toquei toda a produção da bolsa. A questão da embalagem, eu sabia que eu queria alguma coisa nesse estilo que foi. Lembra aquela caixinha que vocês viram? A Má, ela é designer. Então, uma das empresas dela, que é o Figlia Studio, ele faz para outras marcas e uma das marcas é a Lass. Eu falei, Má, tem que ser uma embalagem que lembre um doce, uma coisa assim. E aí ela foi e faz. Sim. Aí eu, mas a embalagem eu queria ser ela, Lu, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Mas eu queria ser a medida, não vai ficar bom. Eu acho que nisso nossa amizade também é muito boa. Porque eu acho que não é uma escuta só pra coisas assim, você é perfeita. É assim, tô te avisando.
Pra você não ter que depois passar por uma situação difícil. Tipo um perrengue, alguma coisa assim. Eu acho que criar conexão com quem te acompanha também é sobre estar sempre ouvindo a pessoa, enfim. E aí um outro ponto que eu também queria trazer pra vocês, que eu acho que tem muito, muito, muito na minha amizade com a Má, é a questão de coerência. Então eu acho que hoje no mundo do marketing, essas coisas, as pessoas ficam muito assim, como que a pessoa vai gostar da minha marca? Por exemplo, como que vão gostar do Shop Figlia? Por que a pessoa gosta da Lasa há 4 anos? Pra mim, o meu maior exemplo na prática, então separando esse mundo dos negócios com a vida real, é que eu nunca deixei de gostar da Má. Sim. E a gente ter começado o título falando somos amigas há 23 anos, tem um motivo. Não é que ela é sempre a mesma pessoa, desde que eu conheço ela, já conheci muitas versões. Exato. E já fui muitas versões com ela. Mas uma coisa que a gente sempre foi é coerente no que a gente tava ali pra uma pra outra. Então, às vezes eu não tô a amiga mais presente em treinar, Sim. mas a sua coerência continua porque você vai querer almoçar comigo sempre, você vai sempre ser minha amiga de conversar, sair, rir, ficar deitada na cama juntas. E isso nunca mudou em 23 anos. É uma coerência absurda. Faz o nosso sentimento não mudar, né? Exato, eu acho que também envolve muito sobre o quanto essa coerência, essa constância que a gente tem na nossa amizade traz a confiança e segurança que a gente sente sobre ela. Então, por exemplo, assim, a gente pode, sei lá, passar uma semana sem se falar porque as coisas estão corridas. Mas a gente sabe que se eu ligar pra Lu, sabe, tipo, sempre vai estar à disposição. É uma das amizades que não, tipo, te dá insegurança sobre aquilo. Eu falo que é uma das coisas que eu mais tenho segurança na minha vida e certeza. Eu assim, também. Por exemplo, sabe? Eu também. Minha terapeuta até sabe. Então. Um beijo, Nath. Então, tipo, realmente, eu acho que tudo isso que a gente constrói a longo prazo, assim, e, tipo, os valores que a gente sempre carregou muito forte na nossa amizade, eles acabam sendo indispensáveis, assim, sabe? Pra tudo funcionar. É verdade isso, né? De, tipo, trazer segurança. Quando a gente tenta correlacionar com isso, né? Que as pessoas questionam muito das estratégias e tal, vocês conseguem entender o quanto na nossa cabeça é muito claro que essa constância, ela traz essa confiança e ela cria esse relacionamento. E é por isso que, assim, desde o dia que a Má fundou, por exemplo, o Shop Figlia, não é que ela nunca mudou nada, mas ela nunca mudou sem perder a essência. E essa constância de essência faz o público dela todo ano quer comprar o planner dela. Exato. Isso é muito legal. Eu acredito que é a mesma coisa com a Lasa. Eu sempre conto que a gente tenta se inventar, mas se a gente manter a essência sempre as mesmas, alguns princípios, algumas características sem alterar, na visão de quem acompanha a gente, isso é uma coerência, assim, por tanto tempo, da pessoa confiar, de ser sempre a mesma coisa, né, no bom sentido, em que a pessoa se sente segura de consumir, ela, de certa forma, sabe o que esperar, mesmo que tenha novidade. Eu acho que é isso. Por mais que você traga alguma coisa nova, você tem valores que você... Acabamento, por exemplo, na peça, que você vai ser indispensável, sabe? Então, às vezes, também, as pessoas que já se conhecem a marca nem vão ficar se questionando se vai caber da mesma forma, sabe? Essa é a verdade, modelagem, assim, né? E o planner é a mesma coisa. Você sempre faz com divisórias específicas. Exato. Sempre faz questão de um miolo que seja 100%, sabe? Numa gramatura boa e tal. Isso é muito legal. E outra característica que a gente também pensou bastante, e que isso é muito difícil, às vezes, a gente conseguir colocar em palavras o quanto isso impacta, por exemplo, numa estratégia, mas eu acredito muito, que é a memória afetiva. Ai, meu Deus. Então, por exemplo, a gente tem muitas. Uma das minhas preferidas, vê se é a sua também. Tá. De criança, assim, tal, foi o dia da festa fantasia no Cultura Inglesa. Gente, foi basicamente uma... Calma aí, Má, pausa rapidão, tá? Eu vou trocar o cartão de memória. Voltamos. Então, essa história do Halloween... Não, gente, essa história do Halloween, ela é muito engraçada. Eu amava fazer inglês lá. Amava fazer inglês no Cultura Inglesa, e nessa época eu ainda não. Você ainda não fazia. E aí falaram que ia ter um dia de Halloween lá, que era ir pra fantasiado, podia levar uma amiga. Chamei a Lu, né? Mas ela me convidou assim, ó, como eu não sabia o que é cultura inglesa, eu fiquei assim, nossa, eu vou na cultura inglesa. Vou na cultura inglesa, eu vou lá na cultura inglesa. Não, e aí a gente falou, pô, vamos se empenhar na fantasia. Ela falou que ia ter um concurso. Viemos em casa, pegamos chapéu de bruxa, compramos maquiagem com lápis, assim, batom roxo. Metalizado. Chegamos lá na aula, ninguém nem foi e ninguém levou amigo. Então, sentadas na sala, com chapéu. Aí, conclusão, ganhamos o concurso da fantasia, porque só tinha gente. E aí a gente se olhou e assim, meu Deus do céu. Que bom que a gente tem uma outra pra viver essas coisas, pelo amor. E essa foi uma memória afetiva nossa, assim, que eu nunca esqueço. Tem muitas, né, na verdade, assim. Muitas. A gente brincava de Barbie toda semana. Eu amava. A gente ia comer pastel toda quarta, sabia? Curiosidade. Na pastelaria
Da minha avó. Da Batian da Ma, que é avó em japonês. Exato. Enfim, muitas coisas. E aí, pra correlacionar pra vocês, a gente acredita muito nisso. Então, por exemplo, sem querer, as duas marcas têm muito carinho no unboxing. Olha que engraçado, as coisas parecem que tem nada a ver e tem. A gente acredita muito nisso. Então, o unboxing da Ma é muito legal. O meu, modéstia à parte, eu acho muito legal. Muito assim, pra mostrar um carinho pra quem compra. E com certeza isso cria uma memória afetiva. E é muito doido, porque vê se você concorda. Tudo isso que eu contei sobre a nossa amizade, às vezes a gente não percebe quando a gente tá implementando, sei lá, não é... Exatamente. Não é só no negócio, é em tudo, assim. Exato. Mas que é o exemplo, né, que eu tô trazendo pra vocês. Então, às vezes, eu sempre falo em todos os episódios, quando você ficar com receio ou insegurança sobre alguma coisa, por exemplo, quero criar uma conexão na minha marca com quem consome, tenta lembrar um pouco da sua vida pessoal. Com certeza você que tá ouvindo, às vezes não precisa ser em questão de amizade. A gente tá contando isso porque a gente deu essa sorte. Sim. E a gente fica muito feliz. Mas às vezes é uma relação sua com uma prima, às vezes é uma relação sua com seu namorado, às vezes é uma coisa que você tem de muita importância na sua vida, que com certeza impacta na forma que você pensa, até na hora de criar. Eu acho que também isso é uma forma de fluir muito mais do que qualquer fórmula que você vê na internet, sabe? Tipo, você acreditar nos seus valores e colocar isso no seu negócio flui muito melhor do que qualquer coisa que você possa ver na internet. É verdade. De fórmula, assim. E aí, até pra finalizar, eu ia até tentar ver se você que tá escutando lembra. Ouça essa seguinte pergunta: com quem vocês mais construíram sobre a identidade de vocês? Porque assim, pra mim, a minha identidade foi muito construída com a Ma. Então tem coisa que eu faço porque eu de tanto conviver com ela. Exato. Eu também concordo. Ai, foi emocionante, Luana. Gente, um parênteses. Nossa, e toda vez que alguém reconhece ela na rua, eu choro. É verdade, a gente tava bem doidona na formatura da Lívia. Oi, Lívia! E aí, do nada, a gente tava no banheiro, uma mulher reconheceu ela, a gente começou a chorar que meu filho postiço caiu. Só que antes, não é que a mulher veio, a gente tava de boa. A gente tava as duas na cadeira do banheiro dançando assim, ó. Ai, e aí a menina, oi. Aí a gente sempre incorpora. Tipo, a Ma sempre me ajuda. Então a Ma, tipo, faz quase que um assim, ó, pra eu ficar bem na hora. Então, Lu, cumprimenta direitinho. E tal. eu também não choro na hora, eu só choro depois que ela vai embora. Ela saiu do banheiro, eu olho pra ela, putz, o que aconteceu? Ela, eu tenho muito orgulho de você. Mas é verdade, realmente. Eu acho que as nossas pessoas, assim, eu e você, a gente tem muito uma da outra. Sim, e até, por exemplo, assim, tem muitas coisas que me lembram muito a Ma, e aí eu preciso... Não tem como não associar a ela diretamente. Então, assim, quando eu vou, por exemplo, pra São Paulo, pra algum lugar, se eu vejo um pastel de Belém, eu lembro dela. Ela ama isso. Ela ama muito isso. Sim. É muito bizarro. Era mais isso que a gente queria contar pra vocês. Eu acredito muito que as relações que a gente tem na vida impactam o que a gente é e, consequentemente, o que a gente acredita e, consequentemente, o que a gente constrói. No caso aqui, contei pra vocês sobre a Las e a marca da Ma. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que a Ma venha mais vezes. Eu amei, gente. Eu tô muito Deixa feliz. nos comentários, tipo assim, Ma, volta. Porque a gente mora muito perto uma da outra. Ou seja, e dá muito pra fazer. E a nossa rotina é parecida. Exato. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo